Vou mostrar para vocês aqui o motorredutor, o motor de meio cavalo, redução de 1/30, que vai proporcionar aproximadamente 60 rotações por minuto aqui no eixo de saída do redutor. Esse motorredutor, como eu disse, ele está equipado com motor de meio cavalo, né? Para a gente ter uma ideia da força que sai aqui no eixo do redutor, vou mostrar os cálculos de torque desse motorredutor. Ele está equipado com motor de meio cavalo e a gente vê a força do motor pelo torque dele. Ó, o motor de meio cavalo ele tem um torque de 0,21 kg por metro. O motor está acoplado ao redutor. Esse redutor ele vai reduzir 30 vezes a velocidade do motor e o torque que vai sair aqui no eixo do redutor é 3,45 kg por metro. Se a gente pegar o motor com essa mesma configuração aqui, daqui a pouco eu explico para vocês, mas ele é um motor de 1.700 RPM mais ou menos. Se a gente pegar o motor nessa mesma configuração com 1.700 RPM, o motor de 7,5 cavalos tem 3,1 kg de força. O que quer dizer isso? Quer dizer que a força que está saindo aqui no eixo do redutor é maior do que a de um motor de 7,5 cavalos a 1.700 RPM. Então dá para a gente ter uma ideia da força que está saindo aqui. A função do redutor de velocidade ela é dupla, é diminuir a velocidade e ao mesmo tempo ele aumenta o torque, ele aumenta a força. No caso desse motor, você está trabalhando com motor de meio cavalo e a força que vai estar saindo aqui é semelhante à força de um motor de 7,5 cavalos. Deixa eu mostrar a placa de identificação desse motor aqui. Ele é um motor monofásico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode trabalhar ou em 127 volts ou em 220. Por que eu estou dizendo ou? Porque ele não é igual a um carregador de celular, que você pode ligar ele em 127 ou 220. Ou é um ou é outro. É só você configurar. Na caixa de ligação do motor aqui, são 6 fios que tem aqui. Aí você vai fazer a combinação conforme tem na placa de identificação dele aqui. Nos fios que saem aqui, nos terminalzinhos dele, os fios saem com identificação. Por exemplo, tem o fio, o nome dele é o T5, vai ter o fio lá e vai ter gravado no fio T5. Tem o T1 e o T3. Se você juntar esses 3 fios aqui, mais esses 3 fios aqui, aí você liga eles na energia, ele vai trabalhar em 127, que é a menor tensão. Ou então, se você fizer essa combinação aqui, aí você liga ele em 220. É muito simples. Tem os fiozinhos aqui, o fio tem identificação, você juntou 3 fios, juntou mais 3 fios aqui, vai ficar como se fosse 2 fios daí. Você liga ele na energia. Simples de tudo. Como eu disse, a potência dele é meio cavalo ou 0,37 kW. Tá vendo que aqui está o KW, depois separado está o HP e o CV? É isso aqui, 0,37 ou meio cavalo. Vamos ver outro dado interessante. A rotação do motor, 1740 rotações. O redutor de velocidade aqui, a redução dele é 1/30. Então se a gente pegar aqui os 1740 e dividir por 30, vai dar mais ou menos 60 rotações, que é o que esse eixo aqui vai girar por minuto. Ou seja, cada 1 minuto, esse eixo aqui vai dar mais ou menos 60 voltas. Vamos ver. Tem na placa de identificação do redutor de velocidade aqui. MRV quer dizer que o redutor é do tipo coroa e rosca sem fim. Que é esse redutor que o eixo que sai dele é 90 graus em relação ao motor. Ele sai a 90 graus, tá vendo? Tá formando um L aqui, ó.
esse 50 é a distância entre centros. Se a gente pegar aqui, ó, o centro do eixo do motor e o centro do eixo do motor, que está aqui, e o centro do eixo da saída do redutor, essa altura é 50 milímetros. Vamos ver. WN2 é a forma construtiva do motorredutor. Meio cavalo, redução de 1/30, número de série do redutor. Nós somos fabricantes, nós aqui da Lilo Redutores, somos fabricantes do redutor de velocidade. Então, cada redutor que sai aqui da fábrica, ele sai com o número de série. O número de série vai na placa de identificação e vai na carcaça do redutor também. Na carcaça do redutor vai batido aqui o número de série dele. Esse número de série é como se fosse o RG do redutor. Nós aqui na fábrica conseguimos identificar todas as peças que estão nesse redutor aqui através desse número de série. Vamos supor que daqui a alguns anos, o cliente que comprou esse motorredutor precisa de qualquer peça de reposição, é só ele entrar em contato com a gente, informa o número de série e a peça que ele precisa, que a gente vai buscar aqui no nosso sistema, vai mandar outra peça exatamente igual para ele fazer a substituição lá. Se ele não tiver noção de mecânica, ele manda o redutor para a gente dá a manutenção dele daí. Os nossos redutores ele tem garantia de 1 ano, garantia contra defeito de fabricação. Esse motorredutor aqui no caso, carcaça do redutor é de ferro fundido. Ele possui aqui, ó, 4 furos aqui na parte de cima. Esse furo que já possui rosca, 4 furos em cima e 4 furos aqui embaixo também. E é por aqui ou por aqui que tem que ser feita a fixação do motorredutor. Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar aqui no motor, ele possui um pé de fixação também, tá vendo? Esse pezinho de fixação. Só que lembra que no começo do vídeo eu expliquei sobre o torque, a força que sai aqui no eixo do redutor? Então, esse motor de meio cavalo, ele tem um pé aqui de fixação que foi dimensionado para aguentar o torque de um motor de meio cavalo. E o torque que está saindo aqui é semelhante ao torque de um motor de 7,5 cavalos. Então, você não pode fazer a fixação por aqui, porque esse pé não vai aguentar o torque, ele não vai aguentar o tranco que vai ter aqui no eixo. Então, você faz a fixação pelo pé do redutor aqui, ou por cima, né, ou por baixo. Você não vai ter nenhum problema de quebrar o motor seu, de entortar o pé dele, coisa do tipo. O pé do motor ele vai porque é padrão da WEG, a WEG já manda o motor com o pé, não tem como você tirar o pé dele, tá vendo? Só se você cortar ele, mas aí fica feio. A carcaça do motor é chapa de aço. O grau de proteção desses motores pretinho aqui é o IP21, ó, vem na placa de identificação dele aqui, ó. IP21. O motor é novo também, o motor é 0. O cliente comprou esse motorredutor no nosso site. A gente coloca o redutor para fabricar, o motor a gente tem em estoque. E demora aí mais ou menos 1 semana o prazo de fabricação. Na descrição do vídeo aqui, eu vou colocar o link para você acessar esse produto no nosso site. Lá vai ter todas as informações a respeito desse motorredutor. Vai ter até o desenho dimensional lá para você ver qual que é o diâmetro do eixo, qual que é a distância entre as furações, que tipo de rosca que tem aqui nesses furos aqui. Vai ter todas as informações na descrição do produto no nosso site. Vai ter até o desenho em 3D lá, se você trabalha com algum software 3D, por exemplo, o AutoCAD, o SolidWorks, o Inventor, qualquer programinha lá de desenhar em 3D, você consegue fazer o download do desenho em 3D e já soltar ele direto no seu projeto. Esse motorredutor aqui, ele pode ser instalado em 6 posições diferentes. Vou mostrar para vocês aqui as posições. Porém aqui ele está com o motor azulzinho, tá vendo? Que é aquele motor IP55. Mas é como se fosse a mesma coisa. Ó, o motor pretinho, né? No caso, esse redutor ele vai trabalhar na posição 1, que é essa que a gente está filmando aqui, que seria essa daqui. Ó.
Porém, ele pode trabalhar em todas essas posições aqui. Posição 2, a gente enviar... Aqui, ó, o eixo está saindo para o lado direito. Posição 2, o eixo sai para o lado esquerdo e o motor fica na parte de cima. Posição 3, o eixo fica para cima daí. Posição 4, o eixo está saindo para o lado direito, aqui está na horizontal. Só que o motor está para cima, tá vendo? A bunda do motor está aqui para cima. Se você, por exemplo, não tiver muito espaço aqui na horizontal, você pode instalar ele assim daí. Posição 5, o eixo de saída aqui fica apontado para baixo. E a posição 6, o eixo fica na horizontal aqui para o lado esquerdo. Tá vendo? Dessa vez a bunda do motor está para baixo aqui, é o mesmo esquema. Se você não tiver espaço assim, você consegue instalar ele nessa posição daí. Mas é basicamente isso daí, galera. Qualquer dúvida, você pode entrar no nosso site aqui, ó, liloredutores.com.br, ou pode escrever nos comentários aqui mesmo. Nosso telefone para entrar em contato, se você quiser, ó, é o 19 3442 3759. 19 porque a gente está em Limeira, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos a aproximadamente 50 quilômetros de Campinas e a 150 quilômetros de São Paulo. Nós somos fabricantes e se você fizer a compra, nós enviamos para o Brasil inteiro. Não importa a localidade sua, a gente consegue enviar para o Brasil inteiro. Apesar de ser uma peça grande, né, ó, nós enviamos por transportadora. Se você fizer a compra no nosso site, quando você for fazer, ele já vai calcular o valor do frete, ele calcula tudo lá e a gente manda por transportadora para vocês. Mas é basicamente isso aí. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários aí que a gente responde, beleza? Valeu, galera!